Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo será sobre estrutura de mercado. Irei abordar temas como swing highs, swing lows, lows intermediários e highs intermediários. Também irei abordar aquilo que eu considero uma real quebra de estrutura e uma falsa quebra de estrutura. Sem mais demoras, portanto, o que é que eu posso considerar estrutura? Estrutura será o nosso conjunto entre highs e lows. Portanto, esta seria a nossa estrutura. Teremos aqui um swing low, teremos aqui um swing high. A que é que eu me refiro com swing low e swing high? Um swing low seria o low mais extremo do range em que estamos a operar, que terá criado algum tipo de quebra de estrutura. O swing high será o contrário, será o último high de onde foi criado o movimento para o downside. E agora, o que é que eu considero uma quebra de estrutura? Seria ou a quebra de um swing low ou a quebra de um swing high, caso o preço fizesse isto. Portanto, teríamos aqui um swing low e teríamos aqui um swing high. E agora vou ainda introduzir outro conceito, que seriam os lows e os highs intermediários. Portanto, tanto um low intermediário como um high intermediário são considerados lows e highs fracos. O que é que eu quero dizer com fraco? Quer dizer que a probabilidade do preço respeitar esses níveis é baixa. Sendo a probabilidade desse preço ser respeitado baixa, então podemos considerar este tipo de níveis como algum tipo de liquidez. Um exemplo disto seria algo deste género. Temos aqui o nosso swing low, temos aqui o low intermediário, aqui o swing high. Portanto, este low intermediário seria usado como liquidez para algum tipo de demand que poderia estar situada nesta zona. Eventualmente, tanto os swing highs como os swing lows poderão ser usados como liquidez, no entanto, a probabilidade disso acontecer será menor. Agora, o que é que eu considero uma quebra de estrutura? Uma quebra de estrutura seria algo do género. Esta seria a estrutura. O contrário, para o sell side, seria isto. Isto seria uma quebra de estrutura. Agora, para que é que serve exatamente esta quebra de estrutura? Qual é o propósito? Porque é que me interessa saber? A questão é simples. Se nós estamos à procura das pegadas institucionais para nos posicionarmos de acordo com os bancos, nós temos de ter alguma prova de que o preço planeia ir em algum sítio. A própria criação de higher highs ou lower lows, ou trends, como lhe queiram chamar, será uma evidência disto. Vou procurar alguns exemplos em chart para que vocês possam memorizar mais facilmente. Isto para mim é uma falsa quebra de estrutura. Ok, Nuno, mas porquê é que é uma falsa quebra de estrutura? Porque o body das candles não fechou abaixo deste nível, deste low neste caso. Portanto, o que me indica é que o preço rapidamente esteve neste nível e logo de seguida foi no sentido contrário. Isto para mim é um stop hunt. Agora, o que é que seria uma verdadeira quebra de estrutura? Portanto, uma verdadeira quebra de estrutura seria isto. O corpo das candles fecha abaixo deste low. Isto valida um bias bearish. Isto indica que há selling dos bancos. Conseguem entender a diferença? Nestes casos, nós podemos usar estas falsas quebras de estrutura ou stop hunts em confluência com as nossas demands.
Ok, temos aqui outro exemplo. Após esta wick tão agressiva para o downside, a probabilidade desta zona ser considerada uma quebra de estrutura e do preço continuar para o upside é extremamente baixa, porque houve claramente uma intenção de liquidar os buy stops acima deste high e logo de seguida dar reverse ao preço. Agora, neste caso, temos um break claro da estrutura. O ideal até seria esperarmos que o swing low fosse quebrado, como foi aqui, e então sim, teríamos um pullback e uma continuação para o downside, como podem ver aqui. Teríamos então o pullback para a demand e logo de seguida o próximo alvo seria este low. Outro exemplo de uma falsa quebra de estrutura seria isto. Reparem, isto são equal highs. Porque é que o preço simplesmente perfurou esta zona e logo de seguida reverteu? Porque o bias era bearish, sabíamos que este ponto iria ser usado como liquidez e tínhamos aqui uma supply. Portanto, quando me ouvirem falar de quebra de estrutura, já sabem que me refiro a um close completo acima de uma estrutura formada. Com a estrutura, vou-me sempre referir a algum high ou algum low significativo. Poderá ser um swing, poderá ser intermediário. O que interessa, no fundo, será o contexto que nós temos de um time frame mais alto. Poderemos então usar quebras de estrutura como uma confluência para a nossa direção. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Até uma próxima. Não se esqueçam de subscrever, deixar like e juntem-se ao grupo Telegram grátis. Fui!